Olá pessoal, Thiago Santos por aqui e hoje vamos falar um pouquinho sobre TwoChain aqui no evento Rad Live. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre as novidades do TwoChain aí na versão 12 apenas, né? Antes de conversarmos, a gente vai explicar um pouquinho, né, sobre o que é o TwoChain, apresentar como ele era antes do 12 e como ele está atualmente, tá? E aí a gente finaliza aí com uma demonstração na IDE. Então, nada mais é o que é o TwoChain, né? O TwoChain ele é uma cadeia de ferramentas aí que ele auxilia a IDE a pegar o seu código fonte e transformar no .exe, né? No arquivo final. Então, aqui a gente tem um desenho aí de basicamente como é que funciona. Então, você tem o pré-processor, né? Depois você vai para o compiler e aí o link ele se encarrega aí de gerar o arquivo .exe. E algumas tarefas executadas pelo TwoChain, que é a compilação, vinculação, gerenciamento de dependências e a otimização da sua aplicação. Aí, tá? E nada mais resumido do que o TwoChain ele é uma linguagem de programação, né? Onde ele pega a linguagem, o código na linguagem humana e aí ele converte para linguagem de máquina. Um pouquinho como era antes, então, com esse novo TwoChain, a gente teve atualização aí do novo compilador 64 bits para C++, onde antigamente você não tinha isso aqui do seu lado esquerdo, você não tinha essa possibilidade, né? E hoje você já tem aí, além do Windows 32 64 bits, você pode contar aí com o Windows 64 bits modo moderno aí, com um novo compilador que vai deixar a sua aplicação muito mais rápida. Então, antes da gente mostrar aqui no Builder funcionando, então isso é importante por quê? Porque normalmente quando você faz projetos em C++, eles são feitos muito antigos, né? Até pela qualidade do produto, você faz um software normalmente em 32 bits e ele fica funcional até hoje, né? Depois de 20, 30 anos. Mas o que é interessante? É você justamente atualizar a sua aplicação, trazer para a versão nova, né? Com os novos compiladores e você também pode dar aquele tapa, né? Aquela perfumaria no seu projeto, colocando ele para uma interface mais agradável, além de você atualizar ele com os novos compiladores. Então a gente vai ver um exemplo aqui utilizando a ideia do produto. Vamos lá, pessoal. Então aqui, até por tempo, que a gente tem pouco tempo aqui, eu já tenho as ideias abertas aqui. Então, inicialmente eu vou mostrar para vocês a diferença do compilador, tá? Uma das novidades aí do TwoChain, né? Que além do compilador, ele teve atualização em toda a sua cadeia ali de ferramentas, tá? Então, aqui eu tenho a versão do RadStudio 11 e aqui a versão do RadStudio 12, né? Então, se você iniciar aqui um projeto no 11, no File New Windows VCL Application para C++ Builder, ele te dá as targets aqui, né, para o Windows 32 e apenas o Windows 64. Então, você só consegue compilar nessas duas targets aqui, né? Então, se a gente vier agora na versão 12, iniciando o mesmo projeto aqui, o Windows VSL Application no C++ Builder, vocês podem observar que ele já abre por default aqui, né? Então, Windows 64 bits modo moderno, além do 32 64 bits que já vem aí na IDE, tá? O Windows 32 é questão de tempo de estar sem suporte, né? Até por questão do hardware de todos os itens, né? Então, o Windows 32 está acabando sumindo aí no mercado. Então, aqui até por nostalgia, eu tenho também o CBuilder 6, que eu utilizo muito ele para dar exemplo. Então, se a gente abrir um projeto aqui do CBuilder hoje, um projeto simples, tá? Com uma tela de login e password aqui, daquela época. Então, hoje ele totalmente funcional, tá? Com as características da época. Então, aqui você tem uma imagem meia ruim, né? Que são mais de 20 anos que o produto funciona aí, né? Então, é isso que acontece quando a maioria dos usuários. Então, tem um produto funcionando numa versão antiga e ele não acaba atualizando. Então, a gente tem aqui a possibilidade de atualizar esse software, né, para as versões novas. Então, fechando aqui a aplicação, deixa eu fechar aqui, e abrindo essa mesma aplicação no 12, a gente consegue trazer aquela aplicação de 20 anos atrás para a versão atual, tá? No novo compilador.
Então, antes disso, a gente precisa iniciar um projeto aqui no File New Windows VSL Application para C++ Builder, para justamente ele criar a estrutura do projeto baseado no ToolCloud ou no Toolchain atualizado. Então, ele vai atualizar ali toda a cadeia de ferramentas para ele executar um projeto hoje, um Windows 64, Windows 32 bits, com o Toolchain atualizado. Então, aqui ele está abrindo normalmente. E o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai deletar essa unit do projeto, remove do projeto, né? Então, a gente vai vir aqui agora adicionar o projeto do CBuilder 6. É só a gente ir lá na pasta do projeto e importar aqui os arquivos principais, que é o CPP, o .h e essa DFM aqui, tá? Então, abrindo aqui, ele já passa para o nosso projeto e a gente consegue visualizar ele aqui já no nosso projeto, tá? Então, aqui ele veio da mesma forma que foi criado lá no CBuilder 6. Então, se a gente vier aqui compilar ele agora, ele vai dar esse erro aqui, né? Então, algumas classes aqui pertencentes daquela IDE. Então, para a gente resolver esse problema aqui, a gente vai ali na opção Project, Options, C++ Builder Compiler. A gente deixa ele selecionado aqui para todas as configurações. E aqui a gente deixa ele selecionado aqui para usar o compilador Borland clássico, tá? Então, aqui ele está importando um projeto de 32 bits para a gente convertê-lo aí para 64 bits no modo moderno. A gente dá uma limpada aqui no projeto, né? A gente salva ele aqui num outro diretório. Salva ele aqui no desktop mesmo. 12 Atenas. Salvar ele aqui. O projeto também está salvo lá. Interessante a gente salvar também as units, né, lá do projeto do CBuilder 6, o nosso projeto, nosso novo diretório lá. Selecionando a plataforma 32 bits, a gente vai rodar essa aplicação. Prontinho, então aqui a gente já tem o projeto do CBuilder 6 trazido aí para a versão atual 12, né, nos novos compiladores. As funcionalidades são as mesmas, né? Então aqui ele acaba mudando um pouquinho o estilo, porque ele pega o próprio estilo do Windows, né? Então os botões, a questão da bolinha aqui e no 6 ele ter vindo com asterisco, então muda também. E o interessante disso aqui é que você pode modificar. Então aqui, por exemplo, a gente pode dar uma perfumaria aí no seu projeto. Eu estou com um arquivo aqui aberto de um outro projeto, então eu posso vir até aqui, copiar e colar, até por questão de tempo, trazer ele aqui para nossa aplicação. Então a gente configura dois componentes aí do Skia, tá? Então a gente temos dois componentes do Skia na parte visual, até para melhorar a perfumaria do teu projeto. Então em tempo de execução aqui a gente vai fazendo as modificações. E no final aí da compilação aqui, a gente consegue deixar nossa aplicação bem mais agradável na questão de perfumaria, tá vendo? Então, com poucos cliques a gente consegue ir modificando o nosso projeto aí com novas funcionalidades, novas animações, com poucos cliques, tá? Esse componente legal do Skia é que você ele é baseado em animações, então você configura aqui as animações de acordo com como você quer que ela se proceda aí, né, na sua aplicação, e aí você configura aqui, e aí você consegue trazer aí a sua aplicação para todos os formatos, para Windows 32, 64 bits e no modo moderno também. Pronto, a nossa aplicação do CBuilder 6 rodando aqui no 12 atual, já com uma característica atual, com a parte visual totalmente alterada, né? Totalmente modificada aí ao nosso gosto. Então, ainda falando um pouquinho aqui sobre a novidade do Chain, né? Um pouquinho sobre a timeline dele. Então, o compilador aí atualizado, né? Ele foi atualizado
pro C++ 17 a partir do update 1, né, que foi no mês 4 de 2024, né, e já veio nativo com essa funcionalidade das targets que foram mostradas aqui no vídeo, tá, na parte do Windows 64 bits modo moderno, tá? E aí, a partir do último update, teve melhorias, né? Então, quando a gente fala de um compilador atualizado, ele precisa de toda a sua cadeia atualizada também, com relação aos linkers, os LLMVs, né, que a gente viu ali nas apresentações anteriores. Então, isso foi tratado aí no 12.2, teve as atualizações com toda a cadeia, né? E aí também teve a padronização da cadeia, né? Que antigamente, na Borland Code Geek, que foi esse exemplo que foi utilizado, ele era utilizado no modo dinâmico e agora ele vem como padrão no modo estático, tá? E aqui embaixo a gente tem as documentações referentes a tudo que foi lançado dentro dessa cadeia aí do Tuchel. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação. Foi uma apresentação simples aí para mostrar o que teve de novidades aí com relação ao ToChain, né? E toda a sua cadeia aí, onde inclui justamente o compilador 64 bits no modo moderno. E aqui seguem meus contatos. Muito obrigado e até a próxima.